Como é que a morte de um único cachorro pode, de repente, escancarar as rachaduras de uma nação inteira? Hoje a gente vai mergulhar num caso que, à primeira vista, parece ser sobre um animal, mas que, na verdade, nos força a olhar para uma crise muito mais profunda na sociedade brasileira. É uma história que vai bem além do ato em si. Pois é, tudo começa com um nome, Orelha, e com um fato simples e brutal. A morte dele causou uma onda de choque no país, mas o que está por trás dessa revolta toda é muito, mas muito mais complexo. E é aqui que a gente começa a aprofundar a análise. Como é que um ato de crueldade, um único ato, se transforma num espelho para todo um país? O que a reação a esse caso realmente diz sobre o Brasil de hoje? Ok, vamos investigar isso. O que acontece é que o choque das pessoas não foi só pela violência do que aconteceu. Ele apontou para um problema muito maior, sabe? Um problema sistêmico. E aqui está a grande virada de chave, presta atenção. A revolta não era só pelo crime, era pela certeza quase absoluta do que viria depois, a impunidade. Essa expectativa de que no fim nada ia acontecer. Isso revela uma fé completamente quebrada no nosso sistema de justiça. Para a gente entender de onde vem essa desconfiança, a filosofia nos dá uma ferramenta incrível. Vamos começar com a ideia de contrato social, lá do pensador Jean-Jacques Rousseau. Na teoria, é uma ideia linda, né? O contrato social seria esse pacto em que a lei é um escudo para todo mundo, sem nenhuma distinção, sempre buscando o que é melhor para a comunidade inteira. Mas o que é realmente poderoso aqui é esse contraste. De um lado, o ideal, o que a lei deveria ser. Do outro, a percepção popular, o que as pessoas sentem na pele. A sensação de que a lei não é um escudo para todos, mas sim uma arma que serve para proteger uns e punir outros. E é exatamente aqui que o Orelha se torna muito mais do que um cachorro. Ele vira um símbolo de todos que são vulneráveis, sabe? Aqueles que o tal contrato social deveria proteger, mas que, na prática, deixa na mão. A revolta não era só pela crueldade, era pelo medo de que, mais uma vez, a justiça simplesmente não seria feita. Tá, mas por que essa desigualdade acontece? Para entender isso, a gente precisa olhar para dentro da engrenagem do sistema de justiça. Para quem, afinal de contas, a lei realmente funciona. Para desmontar essa engrenagem, vamos pegar a ajuda de 3 gigantes. Primeiro, Marx nos mostra que a lei, muitas vezes, acaba refletindo os interesses da classe que está no poder. Depois, Bourdieu explica como essa parcialidade se esconde atrás de uma linguagem técnica neutra. E, por fim, Foucault argumenta que o sistema não pune todo mundo igual, ele escolhe seus alvos. Essa ideia do Bourdieu é fundamental. É o que ele chamava de violência simbólica. O sistema usa um juridiquês, uma linguagem super técnica, para fazer parecer que as decisões, que no fundo podem ser baseadas em preconceitos, são totalmente objetivas e inevitáveis. Isso tudo nos traz de volta para aquela percepção popular, a intuição que a crítica de Marx descreve. A sensação clara de que, na prática, existem 2 justiças, uma bem rigorosa para quem não tem poder e outra bem mais flexível para quem tem. E o resultado de tudo isso? Quando essa percepção de injustiça se generaliza, acontece uma coisa muito perigosa. A confiança na própria autoridade do Estado começa a desmoronar. O filósofo Nietzsche tinha uma visão bem direta sobre isso. Quando a justiça falha em punir aquilo que a sociedade inteira vê como errado, a máscara cai. A lei deixa de parecer uma busca pela justiça e se revela como ela realmente é, um exercício de poder puro e simples. E esse gráfico, usando as ideias do Max Weber, ilustra essa crise de um jeito brilhante. A legalidade, ou seja, as leis existirem no papel pode até estar lá em cima, mas a legitimidade, que é a fé que as pessoas têm na justiça dessas leis, essa está lá embaixo. E é esse buraco entre uma coisa e outra que é o verdadeiro perigo. Hannah Arendt nos deixa um último aviso, quase como um soco no estômago. A base da autoridade e verdade não é a força, é o reconhecimento de que ela é justa. Quando esse reconhecimento vai embora, a autoridade toda começa a ruir. E assim, a gente volta para o começo, mas agora com outro olhar. O caso Orelha vira esse espelho, e a imagem que ele mostra nos leva direto para a conclusão da nossa análise. Então esse caso não foi um evento isolado, um raio em céu azul. Ele funcionou mais como um para-raio, sabe? Um ponto que atraiu e concentrou anos e anos de contradições, de frustrações acumuladas, tudo num evento só, com uma carga emocional gigantesca. No fim das contas, foi isso que o caso se tornou. Um espelho brutal.
Um que forçou o país a encarar uma imagem de si mesmo, das suas instituições, que é profundamente desconfortável. E isso tudo nos deixa com a pergunta final. Talvez a pergunta mais assustadora de todas. Uma pergunta que toda a sociedade tem medo de fazer, mas que este caso tornou simplesmente impossível de ignorar.